Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, NASCAR com a primeira parte do Chase, Audi DTCC em Curitiba, Rally da Serra e, como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos falando de NASCAR. Com um final dramático em Chicago, Tony Stewart consegue a primeira vitória da temporada. Kevin Harvick na segunda posição, Dale Earnhardt Jr. foi o terceiro colocado, Carl Edwards terminou na quarta posição e Brad Keselowski em quinto lugar. Sérgio Lago, depois de uma prova bastante morna, mais um final dramático. E um final bom para o campeonato, Roberto. Eu acho que Tony Stewart mostrando força no início do campeonato, ele que mal apareceu, ele que mal entrou participando do Chase, conseguindo a primeira vitória dele da temporada na hora certa. E para mim, daqueles pilotos, foi o que se deu melhor, porque ele mostrou força durante toda a prova. Kevin Harvick foi bem na prova e mereceu o segundo lugar, mas foi mais na tática do que qualquer outra coisa, porque quem andou bem na prova, o Matt Kenseth no final acabou indo lá para trás, e o Jimmie Johnson, que também estava muito forte, chegou a liderar várias voltas, também perdeu várias posições no final. Então acho que Tony Stewart, dos pilotos que andaram bem na prova, foi o que chegou à frente e mereceu a vitória. No final, todos os pilotos fizeram uma última parada, faltando aproximadamente 50 voltas e encheram o tanque. E depois, quem conseguiu poupar, como o Tony Stewart, se deu bem. Os outros pilotos que foram para o tudo ou nada, muitos deles se deram mal. As duas comadres do Sérgio Lago se deram mal, Jeff Gordon e Kyle Busch. Tinha gente já jogando a toalha. Jimmie Johnson, faltavam 70 voltas, já estavam dizendo que a temporada tinha terminado, a corrida tinha terminado. E Tony Stewart venceu. E eu concordo, Sérgio, deu uma reviravolta não, mas pelo menos uma embolada ali na frente. Quem a gente achou no começo que não tinha chance, agora está na ponta da tabela. Não na ponta, porque o Kevin Harvick continua na ponta da tabela. Ele entrou como líder e um excelente segundo lugar para ele. Eu fiquei impressionado com a economia do carro do Kevin Harvick, realmente ele trabalhou bem nesse quesito. E destaque também para Brad Keselowski. Brad Keselowski parecia que ia ser uma prova que ele ia chegar lá atrás, ele acabou chegando na quinta posição, foi por causa da tática sim, mas ele foi um dos poucos pilotos que se arriscou durante a prova. Ele se arriscou, chegou aí lá para trás, chegou a ficar uma volta atrás e foi merecido, mesmo sendo no combustível, foi merecido o quinto lugar para ele. Vamos dar uma olhada agora na tabela de posições. Kevin Harvick é o líder da temporada agora do Chase, o Stewart é o segundo colocado, Carl Edwards em terceiro, Kurt Busch e Dale Earnhardt Jr. na quinta posição. Para quem achava que ele não ia fazer nada, é o quinto colocado. Sim, agora é questão ele manter, porque ele chegou naquela posição na tática. Ele teria chegado entre os 10 primeiros, mas a posição que ele chegou boa, ele melhorou algumas posições ali na questão do combustível. Mérito para ele, não é tirar o mérito, mas para quem é fã do Dale Earnhardt Jr. vai ter que ter mais esperança. Eu acho que estão fortes ali, Roberto. O Kevin Harvick, que sempre é apontado como um dos favoritos. O Tony Stewart, que para mim é um azarão, não é um dos favoritos, mas ele já foi campeão, ele tem capacidade para isso. E depois vem aquele grupo. O Jimmie Johnson é capaz de se recuperar, acho que não está fora. O Kurt Busch já ficando para trás, e os grandes derrotados, realmente, o Kyle Busch e o Jeff Gordon, que perderam pontos preciosos na tabela. Principalmente o Jeff Gordon, que não fez uma boa prova e no final ainda acabou ficando sem combustível, ou seja, se uniu o mal com o ruim para ele. Denny Hamlin completamente derrotado, o Jeff Gordon conseguiu uma recuperação na metade da corrida, depois foi pego pela tática do combustível. E o Buschinho teve problemas nos pits, teve problema na pista, reclamou bastante. É o velho Buschinho de sempre na hora dos playoffs. Ainda não está de fora, Roberto. Eu diria que depois da primeira prova tem um piloto que está de fora. Denny Hamlin. Esse aí está definitivamente de fora. A bela surpresa de Dale Earnhardt Jr., eu acho que a gente deve esperar, depois de New Hampshire, pelo menos mais um piloto de fora. Por exemplo, Kyle Busch e Jeff Gordon não podem tropeçar mais. Não. E o Matt Kenseth foi para trás da tabela também, já não pode tropeçar. Então esses são pilotos que eles podem tropeçar até no futuro se eles conseguirem se recuperar, mas agora não é o momento para eles tropeçarem, é um final de campeonato para eles. Eu concordo, 2 seguidas não tem mais volta. Exatamente, e a gente deve esperar Jimmie Johnson. Agora é bom começar assim, porque deixa o Jimmie Johnson lá atrás e quem sabe aí esperanças, abemos novo campeão no final da temporada. Não vai jogar toalha então? Não, eu não estou jogando toalha. Naquele momento ele era o piloto dominante. Eu falei, caso não aconteça uma bandeira amarela, e aconteceu a bandeira amarela, Roberto Figueiredo. Nada como uma bandeira amarela para sacudir e dar uma pimenta numa prova. Que aliás tem que ser investigada, porque foi o Kurt Busch que botou a bandeira amarela e o Keselowski se beneficiou. Tem que ver o rádio. Não tem que investigar nada, Roberto Figueiredo. Essa é a sua cabeça que não funciona direito. Essa foi a história da NASCAR, agora a história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo.
acho que nessa época eu nem imaginava em ser orgulhoso, e sim pela vontade de participar, né? Nessa época eu não sei por que não poderia piloto correr no exterior, então me parece que eu fui o primeiro piloto com licença internacional para correr. Em seguida o Emerson teve licença também, começou a correr o Campeonato Mundial de Fórmula 1, mas foi muito gratificante. Agora o equipamento em si, quais são as diferenças que o senhor nota da sua época para a época de hoje e o que continua sendo indispensável, que é o amor e a dedicação do piloto? Bom, na época era completamente diferente de hoje. Hoje os pilotos praticamente só pilotam. Na minha época eu tinha que construir os karts, desenvolver, enfim, preparar os motores. E eu consegui fazer chassis usando a manutenção da Varig. Isso foi uma das coisas que me favoreceu muito no karts, onde eu consegui esses campeonatos todos. Que inclusive o pessoal achava de que o meu motor era muito bom, mas na realidade não era o motor que era bom, era o karts que fazia a curva perfeita. Os primeiros monopostos no Brasil vieram junto com as primeiras corridas no começo do século. Carros de altíssimo pedigree, com uso limitado para os pilotos de uma generosa conta bancária. Esta foi a história até a adaptação e criação de carros mais econômicos. Quando se fala em fórmulas no Brasil, se volta ainda aos anos 30, final dos anos 30. Agora se considera realmente monopostos de qualidade, com características mais exigentes e com características mais modernas de pilotagem, a partir de 1966, com a criação da Fórmula V no Brasil e com as suas evoluções para motores de 1.300 e até 1.600 cilindrada. Esse período caracterizou muito bem o final dos anos 60. Em 70, eu entendo como um grande marco nos fórmulas foi a criação da Fórmula Ford. O fato deste fabricante ter apoiado e se envolvido diretamente na organização durante mais de 25 anos trouxe um nível de qualidade, de respeito, de equiparação, de equipamento fantástico. Essas categorias de Fórmula Ford e mais o advento da Fórmula Chevrolet no ano de 92 foram convivendo. Tivemos a Fórmula Fiat também importante nos anos 80 e a partir também de 81 começam as provas, especialmente entre o Brasil e a Argentina, um pouco do Uruguai e alguns outros países sul-americanos que participaram, mas que era a Fórmula 2 Sudã, né? Isso realmente trouxe um nível de preparo muito mais elevado. O ingresso também da Chevrolet a partir de 92 e conjugando em mega eventos onde estava a grande categoria nacional que era a Stock Car, também acho que deu um padrão bastante elevado para essa categoria no período que ela existiu, por cerca de 10 anos. Logo após o intervalo, pilotos brasileiros falam de dinheiro e de talento.